Em arquivos, contas a pagar, receber, nós temos aqui algumas opções importantes que deverão ser definidas antes de haver lançamentos de contas. Então, nós temos aqui a opção de caixas, onde nós vamos fazer os lançamentos do caixa clínica. Geralmente é o primeiro caixa que nós temos aqui lançado, é aquele caixa onde são feitos os pagamentos dentro da clínica, né? E aqui nós podemos opcionalmente cadastrar também as contas correntes jurídicas ou físicas que a clínica ou consultório possua, e dessa maneira fazer saída ou entrada diretamente para estes caixas aqui. Como qualquer outra janela de cadastro, essa janela se comporta como já conhecido. Vou fechar, vou retornar aqui em contas a pagar e receber. Nós temos aqui alguns cadastros auxiliares, como situações de contas, situações de pagamentos de pacientes, os tipos de pagamentos, e aí a gente dentro dessa janela vai classificar o tipo como sendo débito ou crédito, despesa ou receita, as formas de pagamento, né, à vista, em espécie, ou cartão, ou cheque pré, como for, para daí sim começar a fazer os lançamentos a pagar ou a receber efetivamente. Vamos dar uma olhadinha em situações de contas. Aqui nós vamos dizer, e é importante que se mantenham esses códigos eles não podem ser alterados, não devem ser alterados. É a situação das contas em aberto, agendadas, canceladas ou pagas, né? Nós vamos ter ainda situações de pagamentos de pacientes, não pago, cheque, paga, enviado, devolvido, pré e outros, que cortesia, por exemplo, que se deseje lançar. Os tipos de pagamento, bastante atenção nessa janela. Antes de qualquer lançamento, é aqui que vamos lançar os tipos de contas que nós possuímos. Então, vamos incluir aqui um tipo, né? Gráfica, por exemplo, onde são feitos os cartões, despesa ou receita, é uma despesa, e eu vou ativar esse tipo de conta aqui. Depois, oportunamente, caso nós deixemos de fazer lançamentos de um determinado tipo de conta, basta que nós desativemos esse tipo e nós não os veremos mais, né? Aqui nós podemos fechar novamente. Em arquivos, nós retornamos. Aqui nós vamos ver as formas de pagamento: cheque, convênio, espécie, cortesia, cheque pré, depósito em conta, boleto. É interessante também que não mexamos nesses códigos já existentes, mas nós podemos incluir outros tipos, né, seguindo aqui. Também da mesma maneira como já vimos. Vamos retornar. Aqui em conta nós temos os caixas, que foi a opção que nós vimos, e agora finalmente lançamentos. Os lançamentos a pagar e receber, nós temos aqui dois exemplos que foram lançados ainda neste exercício que eu estou testando. As contas a pagar e receber, elas são essencialmente iguais. A janela de lançamento, tanto de uma conta e de outra, é rigorosamente igual. Vamos ver os campos. O ano e o mês, né, o exercício aqui se refere. O tipo de conta aparecerá aqueles que estiverem ativos. Uma descrição, que é um campo descritivo, caractere livre de digitação. A data, né, do vencimento ou a pagar ou a receber. O valor, o caixa, para onde entra, onde sai, ou de onde sairá os recursos. A situação, que eu posso, ao lançar a conta, colocar como agendado, como a pagar, por exemplo. Eu não preciso lançar a conta já na situação baixada. Eu posso, e nesse caso depois retornarei ao lançamento para poder efetivamente registrá-lo como pago quando isso for feito, né? Quando eu estiver fazendo esse lançamento, eu digo aqui se é feito por cheque, o número do cheque, a data do crédito ou débito, né, o titular desse cheque e outros dados que porventura forem necessários. Esse grid aqui mostra os lançamentos dentro do período do teste, 2010, mês 11.
Ao clicar eu altero os dados que aparecem para mim. Aqui eu posso tenho as operações já conhecidas, incluo, altero, excluo esses dados. Na parte de baixo dessa tela, repare que eu tenho aqui um filtro. O que é esse filtro? Eu posso mudar aquilo que eu estou vendo. Se eu vim aqui dizer mês 10 e pressionar Enter, eu vou ver apenas os lançamentos do mês 10. Ou posso mudar o ano também. Se eu quiser especificar um período, eu especifico aqui de ano e mês até um ano e mês desejado. E posso finalmente colocar essas contas em ordem de data de crédito e não em ordem de lançamento que é utilizada por padrão. Ao colocar em ordem de data de crédito débito, eu tenho acompanhamento do que eu devo pagar ou vou receber primeiro. Na barra aqui de rodapé dessa janela eu tenho quanto foi pago e quanto estará a pagar. Muito bem, então essas são as opções. Essa janela ela tem algumas opções de impressão, que são as contas do mês. As contas do mês são aquelas contas que eu vou receber. Vou pagar, desculpem. Veja, esse é o layout desse relatório. Como qualquer outro, eu seleciono o local de impressão. Posso salvar esse arquivo como um arquivo do Excel para abri-lo depois. É muito interessante esse recurso de salvamento desses arquivos de pré-visualização em formato Excel da parte financeira, a parte de lançamentos, porque geralmente esses dados eles são lançados fora do sistema, O FSU Clínica ele tem um bom livro caixa, mas ele não tem funcionalidades de um software financeiro. Bom, continuando, nós temos aqui o maior contas do período, que coloca em ordem decrescente de valores as contas maiores do mês. Tá lá, vou fechar. Fechei a janela. Agora nós vamos ver a outra situação, que é quando eu recebo. Os recebimentos de valores, eles são de pacientes, eles podem ser feitos por vinda, por consulta, por procedimento realizado, dentro da clínica e a partir da agenda, na opção de pagamento de pacientes na agenda, ou se eu quiser, eu tenho a opção de fazer esses lançamentos de valores referentes aos meus pacientes nesta janela. É o caso dos recebimentos maciços que vêm dos convênios. Aqui eu vou fazer um lançamento, aqui eu estou colocando o nome de um tipo de conta que foi cadastrado como a receber, é o nome de um convênio. Aqui eu tenho espaço, como todos os outros campos do a pagar, e como já havia mencionado, essa janela é rigorosamente igual à outra, só que aqui eu estou registrando a entrada de valores, descrição, data, valores, o caixa para onde vai entrar, a situação e assim por diante. Então eu estou aqui registrando. Registrando como pago. Eu tenho que informar a data de crédito. Está lá. Aqui, da mesma maneira, eu tenho aqueles relatórios básicos. Aqui na janela de relatórios eu tenho algumas outras funcionalidades ligadas a financeiro. Veja que a opção de receitas e despesas, onde eu posso selecionar um caixa e ter um extrato ou um relatório de acordo com o período informado. Então eu vou selecionar aqui um período e vou fazer um relatório sem especificar o caixa, um extrato na verdade, vou especificar aqui, Câmara, que é o profissional de saúde que eu quero imprimir. Clico aqui na janela de impressão e ele gera um extrato para a gente, tá? Aqui repare que como eu não especifiquei o caixa, ele traz um caixa unificado,